Olá, respondendo à última enquete que eu postei no Instagram, onde nós tínhamos dois pilares metálicos com a mesma seção, mesma geometria e tudo mais. A única diferença é que um desses aços era com aço 1008, um aço sem procedência estrutural. NBR 14762 nos limita a 180 MPa para esse tipo de aço. Já o outro aço é um aço civil 350, ou seja, um aço de alta resistência, que suporta 350 MPa. Tá? Então, um aço é 350, outro é 180, mas é quase o dobro, né? Mas na verdade, 350 sobre 180 vai dar 1,94. Então, 94% mais resistente é o aço que compõe esse pilar. E a pergunta foi: sabendo que o P2 tem um aço 94% mais forte, ele vai resistir quanto a mais? Essa é a pergunta. Tá? Bom, e daí colocou eu tenho quatro alternativas. A opção A, 12% das pessoas votaram, é que ele é 94% mais resistente. Afinal, coloca um aço que resiste quase o dobro, então a peça completa vai resistir quase o dobro. A opção B é que não é linear. A opção B, 18% das pessoas votaram que tem um ganho de resistência, mas é só a raiz quadrada do FY, ou seja, 1,94 tira a raiz quadrada, dá 1,39, então 39% mais forte. 18% votaram nisso. A opção C é que varia, não é fixo. Vai variar de 25% a 94%. Vai depender mais do ganho de rigidez que eu tive. Então, se eu tive um ganho de rigidez maior ou menor de seção, eu vou ter uma resistência maior ou menor. Tá? Então, um aço mais forte com informação menor, então controlei isso. 12% dos votos, e a mais votada varia de 0 a 94%. Então, dependendo do caso, nem ganha resistência. 0,94%, e por causa da esbeltez. E foi mais votada, 58%. Felizmente foi mais votada, por quê? Vamos lá. A opção A, por que ela está errada? Porque nós temos duas fórmulas, ok? Quando a gente fala de resistência e compressão de peças, mas a NBR 8817 não tem. Eu abri a NBR, eu pesquisei, não tem exatamente essa fórmula. Não. A gente vai ver o que tem a NBR, vai ser bem similar, mas o resultado é similar, A fórmula tem unidades diferentes, sim, mas o resultado é similar, tá? Mas a gente tem duas fórmulas da NBR, duas fórmulas que a gente tira de derivação lá de resistência de materiais. Que a primeira é área de aço vezes a resistência do aço. Ok? Tá? Então, essa é a primeira coisa. Essa é a fórmula A. Então, uma peça rompe quando a força aplicada nela é superior à área de aço vezes a força que o aço resiste. Tá? Então, se for derivar pela fórmula A, beleza, a fórmula A, a equação A está correta. Porque para essa equação, se eu dobro a resistência do material, ou aumento em 94%, é proporcional ao ganho de resistência, tá? Para a equação A. Só que a gente tem uma outra equação B, a equação de Euler, ok? Que diz o quê? Que a resistência de uma peça também isso aqui é quando? Quando o material arrebenta, ok? Tá? A gente tem um outro NR que é π ao quadrado, multiplicado pelo módulo da cidade, multiplicado pela inércia, dividido pelo L ao quadrado. E onde que entra o FY aqui? Não entra. Tá? Então a gente sabe que não é 94% garantido. Tá? Então aqui a gente nem tem o FY. Tá? Isso aqui, aumentar, se eu não aumentar nada disso aqui, não aumentei o E, não aumentei o I, não aumentei π, para eu aumentar, e não modifiquei o comprimento da peça, eu não ganho resistência. Entendido? Então, não é essa equação. Tá? 94% é o limite. Tá? Não tem como eu dobrar a resistência do material e mais do que dobrar a resistência da seção. Isso não é possível. Mas não é linear, ok? Tá? Por quê? Porque a gente pode estar entrando em questão de esbeltez. Bom, vamos para a segunda opção, 39%. Então, onde a equação aqui tem uma raiz quadrada? Não tem. Tem π ao quadrado, mas π é uma constante. Então, tem o L ao quadrado, mas o L não modifiquei. O que eu estou modificando aqui? Só o FY. Tá? Então, novamente, essa equação não tem isso. Tá? Existem casos onde eu aumento a resistência material em 94% e vou ganhar 39% a mais? E a resposta é, tecnicamente existe uma esbeltez onde isso acontece. Mas não é padrão, isso aqui não é uma regra. Tá? Então, também não é isso, porque não tem nenhuma equação aqui. Tá? Em qual caso que eu vou dobrar esse valor aqui e daí vai aumentar o menor dos dois aqui em 39%. Lembrando que é sempre o menor dos dois. Se eu aumentar um desses aqui bastante, já ajuda, né? Não. Tá? Não ajuda. Por quê? Porque
Isso aqui é uma questão de qual falha primeiro. Tá? Assim que falhar, falhou. Tá? Então, por exemplo, um carro tem 300 km de autonomia de combustível. Ok? Então o combustível anda 300 km de autonomia. Daqui 200 km vai estourar o motor. Adianta colocar mais combustível? Nesse caso, não. Tá? Agora, se o motor não vai estourar, aí ok. Tá? Mas a questão é, são duas variáveis independentes. Entendido? Tá? Melhorar uma variável não ajuda a outra. Entendeu? Tá? A não ser, claro, que essa seja variável crítica. Só ajuda a melhorar o crítico. Ok? Tá? Então, essa é a questão. Então, não tem isso aqui. Tá? Agora, outra questão. Varia de 25% a 94%. Porque talvez, né? Outra questão. Eu aumentei o quê? Eu mudei só o FY e tal. A equação ali só fala do FY. Não fala do FY. Ela fala o material. Civil 350, 1008. Ela não fala qual é ela não fala que mudou só a resistência. Tá? A resistência é óbvio, porque 1008 não consegue, não tem base para considerar. Né? O Civil 350 a gente sabe que tem 350 MPa, mas o 1008 a gente sabe que pode considerar 180 normativamente pela 14762. Beleza. Daí entra a questão. Se eu aumento o FY, eu vou aumentar π? Não, π é 3 pontos, isso é constante. Eu consigo aumentar a inércia? Não, porque a inércia é a propriedade da seção. Eu consigo reduzir o comprimento? Não, o comprimento é o tamanho da peça. Eu consigo aumentar o módulo de elasticidade? Aí vem uma questão, porque se o material se torna mais rígido, eu ganho resistência, correto? Sim, se o material se torna mais rígido, eu ganho resistência. Então, quando eu tenho, digamos, por exemplo, aço 1008, né? O aço 1008 tem quanto de módulo de elasticidade? Ele tem módulo de elasticidade de 200 gigapascal. Tá? Ah, mas o que significa 200 gigapascal? É só uma questão de rigidez, é uma fórmula da rigidez, né? Seria qual que seria a pressão para a peça reduzir de seção totalmente. Tá? Isso nunca acontece, mas é uma questão. Tá? Agora, e o aço civil 350? Tá? Bom, se isso aqui fosse alvenaria, se isso aqui fosse concreto, se isso aqui fosse madeira, a gente teria uma regra, que é o quê? Que um material mais resistente deforma menos. Tá? Quando eu falo de uma alvenaria, né, de uma parede de alvenaria, se eu uso um bloco mais resistente, ele também vai ser mais rígido. Ok? Tá? Concreto, eu uso um concreto mais resistente, ele vai ser mais rígido também, ele vai deformar menos. Tá? Por quê? Porque ele tira vazios internos, né? Então ele tem mais cimento relativo à areia e brito e tudo mais, então ele vai deformar menos. Vai ser relativo à areia, principalmente. Né? Vai reduzir a areia, vai aumentar cimento para aumentar a resistência. Tá? Mas a questão é, eu ganho uma elasticidade. No aço não acontece isso. Por quê? Porque a rigidez máxima que a gente consegue, de um processo industrial que a gente trabalha, é em torno de 200 gigapascal. Um pouquinho mais, talvez vai ficar em torno disso, basicamente. Ok? Tá? Um aço mal feito pode ter menos. Tá? Mas mais do que isso, é praticamente impossível. Qualquer produção industrial já vai chegar perto disso. Ok? Tá? Então, claro, alguém faz um aço que tem que ser refeito, aí ok, poderia ter um módulo da cidade menor, mas isso não acontece na prática industrial. Então, o que acontece é que o módulo da cidade é o mesmo. Aqui tem 3 gigapascal e aqui também tem 200 gigapascal. Tá? Então, ganhei rigidez? Não. Ganhei inércia? Não. Ganhei π? Não. Ganhei comprimento? Não. Então, não pode ser isso. Entendeu a questão? Tá? Então, varia de 0 a 94%. Por que isso aqui é crítico? Porque vai ter casos onde usar um aço mais forte não adianta de nada. Okay? Realmente tem casos onde usar um aço mais forte não adianta de nada. Quais casos? Os casos em que eu não estou aproveitando adequadamente aquela resistência porque eu estou com uma peça mal planejada. Isso acontece muito em projeto de aço. Tá? Por quê? Porque aço é muito fácil você cagar ele. Tá? É muito fácil fazer um projeto podre em aço, colocar uma peça errada e realmente gastar muito mais. Por quê? Porque é um material caro por quilo. Né? Eu vou pensar, quanto que custa 1 quilo de concreto? Tá? Por quilo, alguns centavos. Quanto custa 1 quilo de aço? Só o aço, o perfil bruto já está quase 10 reais. Né? E daí quando tem que pintar, tem que preparar tudo mais, vai para 20, 30 reais o quilo, tranquilamente, de uma peça, de uma estrutura pronta. Entendido? Tá? Concreto, digamos, o peso por e além disso, ele é mais volumoso. Né? Então, quando eu penso 1 metro cúbico de aço, 8 mil quilos, né? É totalmente fora da realidade. Imagina que algum projeto gastar 1 metro cúbico de aço, quebrou o cliente. Né? 1 metro cúbico de aço é o que? É 70, 80 mil reais. Preparado, pintado, acabado, tudo mais,
200 mil de diferença, entendeu? Tá? Então a questão é, a variação é de 0,94%. Beleza, tá? Agora entra a questão. Por que isso é importante? Bom, obviamente, porque a gente tem que saber trabalhar o ideal para a gente, tem que saber se um aço melhor vai ajudar a gente nesse caso, na hora que a gente está planejando. Ok? Tá? Mas vamos lembrar agora, se eu tenho essas duas equações, né, eu posso fazer uma plotagem dela tecnicamente. Tá? E de claro, geralmente a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse L ao quadrado aqui, ó, a gente tem inércia também. Tá? O que a gente tem que a inércia, tá? A inércia é, bom, a inércia é o quê? A gente sabe que a inércia é área igual a área vezes distância ao quadrado, certo? Tá? A gente sabe também que a raiz quadrada da inércia sobre a área é o raio de giração. Isso a gente sabe. Tá? A gente sabe que a raiz quadrada de área vezes distância ao quadrado sobre área, então inércia é área vezes quadrado, só troquei aqui, ó, é o raio de giração. Área corta com área, esse d ao quadrado corta com esse raiz aqui, ó, e eu tenho o quê? Que eu tenho uma certa peça chamada raio de giração. Ok? Isso que é o raio de giração. Ele nem existe, mas tecnicamente essa é a dedução lógica do que é o raio de giração. Né? Então a gente sabe que, na verdade, inércia é área vezes raio de giração ao quadrado. Ok? Então, tecnicamente a gente tem essa equação aqui. Tá? Mas por que isso é importante? Porque se eu substituir isso aqui, ó, tá? Entendido essa equação aqui, ó, que inércia é área vezes raio de giração ao quadrado, eu consigo pegar essa equação de inércia e substituir ela por área vezes raio de giração ao quadrado. Então, raio de giração ao quadrado e área ao quadrado estão combinados, certo? Tá? E daí eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer NR igual a π ao quadrado. E isso aqui é tudo multiplicado e dividido, então eu posso isolar e separar, não preciso combinar tudo. Π ao quadrado vezes E vezes A, vezes, eu pego isso aqui e separo, ó. Raio de giração ao quadrado dividido por L ao quadrado, ok? L ao quadrado, tá? Entendido isso aqui? Então eu posso jogar isso aqui, ó, dentro de um parênteses, que é multiplicação e divisão, faço tudo junto, pouco importa. Entendido isso aqui? Tá? E esse raio de giração ao quadrado sobre L ao quadrado a gente chama de, ou a gente inverter isso aqui, né? Tá? Mas basicamente isso aqui é 1 sobre os VTs. Tá? Então a gente tem essa questão aqui. Tá? 1 sobre os VTs tecnicamente ao quadrado, mas é isso aqui. Tá? O que a gente tem é uma equação que isso aqui a gente tem linear com SBUTs. Tá? Então a gente sabe que por hora a gente pode simplificar, criar essa unidade mística que não tá na literatura, não está em Euler, não está na literatura geral, não é derivado da física, né, mas que a gente usa como base na engenharia. Né, na física não existe, na engenharia existe, que é a SBUTs da peça. Tá? E daí tem outra trocação aqui, ó, que eu coloco a SBUTs aqui. Né, a gente tem duas fórmulas, e aqui tem a resistência, o NR. Beleza? Então, eu tenho duas fórmulas aqui, a resistência e a SBUTs. Tá? Eu sei que primeiro eu tenho isso aqui, ó, que é a curva reta. Eu sei que depois eu tenho isso aqui, que é a curva de Euler. Lembra que Euler, na verdade, virei para cá, né? E a fórmula A está aqui, a fórmula B está aqui. Né? Essas duas fórmulas existem sempre. Né? Só que primeiro ele rompe por tensão excessiva, depois ele rompe por flambagem. Tá? Assim que ele romper de uma vez, pouco importa a outra. Tá? Então a gente usa essa área aqui efetiva. Tá? Só que tem uma pequena questão. Ensaios na prática tem isso que não acontece. Isso que acontece assim, ó. Eles têm uma certa área, né, que é a curva de Johnson, abordo mais lá no mínimo de estruturas, tá? Mas a questão é ter a curva de Johnson aqui, ó. Então, na verdade, a área efetiva seria isso aqui, ó. Começa a ter uma curva pequena aqui, né, conforme os estudos aumentando, mas essa seria a regra geral. Entendido isso aqui? Tá? Então, essa seria a nossa equação. Tá? Se eu estou com uma hipótese elevada, não adianta subir essa linha A se o problema é B. Entendeu? Tá? Essa que seria a dedução lógica. Então, tem hipótese elevada, não adianta aumentar a resistência dos materiais. Então, quando que compensa aumentar a resistência do meu material que eu estou usando? Quando eu tenho um controle de VTs. Tenho peças mais robustas, peças com SBUTs controlado. Né? E um projeto bem feito consegue reduzir isso aí consideravelmente. Entendido isso aqui? Tá, beleza. Você vai dizer, tá, Gilberto, mas eu abri NBR 8800. Seja se abriu antiga, seja se abriu nova, você não vai ver dentro da NBR 8800 essas duas fórmulas. Tá? Você não vai ver nenhuma dessas duas fórmulas aqui. Tá? O que você vai ver na NBR 8800 é o quê? Tá? A gente tem o NR, que é esse X maluco aqui, tá? Que é uma letra grega, vezes a área de aço efetiva, não a área de aço total, a área de aço efetivo. Tem uma redução que a gente aplica, né, baseado na SBUTs local das chapas, tá? É uma questão que você vai ver, isso é literatura da NBR, tá? Tem uma dedução também, mas ok. Vezes FY. Tá? O FY é o quê? É a resistência do aço. Tá? Entendi isso aqui? Então, a gente tem esse NR. Deve ser, tá, mas
Se eu uso essa fórmula aqui, ó, eu tenho um FY aqui. Se eu tenho um FY aqui, se eu dobrar o FY pela NBR 8800, esse é o motivo que eu estou fazendo esse vídeo, né? Porque o aluno chegou para mim justamente com essa equação, surgiu a nova norma, ele resolveu tomar uma vergonha na cara e ler essa nova norma, né? Um aluno lá do curso metálico mandou isso, ó. Vamos. Se eu aumentar o FY, dobra. Então, pela nova NBR 8800, um aço civil 350 deveria ter o dobro da resistência, quase 94% a mais, do que um aço 1008. Então, se eu começar a usar sempre o 350, eu dobraria a resistência, reduziria o peso quase pela metade da minha obra, correto? Não. Mas está aqui o FY, Gilberto. O NR é o X aqui, a F, FY, correto? Calma, aí que entra o problema. Esse X aqui maluco, a gente chama de, a fórmula dele, quando a gente fala de esveltez elevada, é isso aqui, ó. 0,877 sobre esveltez simplificada ao quadrado. Então, o que acontece é que conforme a esbeltez aumenta, eu estou dividindo por mais, isso, ó, conforme a esbeltez aumenta, esse x reduz, porque está sendo dividido por mais. Tá? E daí o problema é qual? Bom, que o nosso esbeltez zero, né, é um AG vezes FY sobre NI. Então, o que acontece aqui, ó, que esse esbeltez zero, ele aumenta conforme a resistência do material aumenta. Então, quando eu coloco um material mais forte, eu aumento esse aqui, o que vai aumentar esse aqui ao quadrado, o que vai reduzir esse aqui ao quadrado. Entendeu? Tá? E entra a questão que até a área de aço efetiva, tecnicamente, né? Porque não usa área de aço total, né? A área de aço efetiva também é baseada no esbeltez zero aqui, ó. Então, a área de aço efetiva, quando eu aumento a resistência do material em esbeltez elevada, reduz. Entendeu? Tá? Só que isso aqui é se eu olhar, fazer uma dedução simples, né? Eu olhei a fórmula por cima, parece que aumenta a resistência. Né? Por quê? Porque a NBR segue formulários mais complexos e tudo mais, mas a questão é, a dedução final é que o resultado tem que ser similar. Ok? Por quê? Porque a física é igual, é só física aplicada. Né? A gente tem uma dedução diferente, porque a gente entra nas propriedades específicas da seção. É porque quando a gente fala de óleo, a gente fala flambagem global de uma peça. Né? Como que a peça completa arrebenta. Mas quando a gente fala verificação local, a gente tem cálculos específicos, mas o resultado final vai ser o mesmo. Entendido essa questão? É só uma complicação da fórmula por RDS efetiva. Entendido isso aqui? Então, para aprender mais disso na prática, eu tenho meu livro, O Mínimo de Estruturas para Engenheiro Civil, inclusive agora vai ser uma edição nova dele, mas é o mesmo livro, é só corrigindo as coisas ali e tudo mais, tá? Que também entra como curso, ok? E além disso, né, para essa parte de metálicas justamente, inclusive essa pergunta veio de um aluno lá do curso de metálicas, eu tenho justamente o meu curso de estruturas metálicas, tá? Todos estão na descrição aí embaixo, no seu site, beleza? E por enquanto seria isso. Até a próxima.